Então, o texto que nós iremos lidar nessa manhã, e ao chegarmos nessa parte aqui, exatamente no capítulo 11, o que nós já vimos? Nós já vimos Marta confessar com firmeza: Jesus é. Quem Jesus é. E o que ela confessa, a forma que ela confessa é esta: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E nessa ocasião, nós falamos que não somente é uma confissão de coisas que nós cremos a respeito de Cristo, mas de fato é uma confissão de quem crer em Cristo. Cristo é uma pessoa. E essa declaração encerra a conversa dela com o Senhor, como nós acabamos de ler. Mas o texto não nos conduz agora para uma análise do sofrimento das irmãs. Não é isso, não é esse o ponto. João quer que olhemos para um outro ponto. Ao analisarmos agora, a lidarmos agora com o versículo 28 a 30, nós veremos que João nos dará uma direção agora, diferente da que nós temos visto até o momento, aonde o foco está no sofrimento da irmã. O foco dessa sessão não é tão somente a dor humana, mas a reação do nosso Senhor. Como o nosso Senhor reage em meio ao sofrimento e à dor dessas irmãs. Aqui não está o lamento de Maria como o tema central, mas a indignação santa de Jesus diante do que está acontecendo, o espetáculo da morte, do efeito devastador do pecado e da incredulidade que cercava aquela cena. Tudo o que acontece agora, meus irmãos, a partir deste versículo 28, prepara o ambiente para revelar como o Filho de Deus reage diante do que o pecado produziu no mundo. A morte, a dor, o sofrimento, o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é o sofrimento. Como nós lemos, Maria é chamada, os judeus seguem, o choro se espalha, mas o ponto principal não é o pranto da mulher. É o que o pranto desperta em Jesus. E o texto mostra isso com muita clareza a nós. Ele agitou-se no espírito, como nós lemos, ele perturbou-se, ele chorou. E novamente, agitou-se em si mesmo antes de caminhar até o túmulo. Perceba, é uma agitação que não faz com que o Senhor fique imóvel, mas ele se movimenta ao caminho do milagre, ao ponto aonde a glória de Deus será manifestada. Não é a dor de Maria, portanto, então, meus irmãos, que interpreta Jesus, mas é a reação de Jesus que interpreta toda a cena. Toda a cena, então, logo nós conseguimos interpretar através da reação do nosso Senhor. Logo, esse texto para a gente é uma janela para o coração do Salvador diante da morte. Se nós queremos conhecer o coração do nosso Senhor, o coração do nosso Salvador, diante desse cenário, este aqui é o texto. Não diante da morte como um fato natural, mas como consequência do pecado e como ocasião da incredulidade humana. O que é o sofrimento? O que é a morte? O que causou esse sofrimento? E quando nós olhamos esse texto, nós podemos ter um encontro com o nosso Senhor, como o nosso Senhor reage mediante esse ambiente. E é por isso que nós iremos ver essa passagem desenvolver em 5 divisões. Eu gostaria que você prestasse atenção. Jesus chama Maria, versículo 28 a 31. A chegada de Maria aos pés de Jesus, versículo 32. A compaixão do Senhor, poderíamos colocar também aqui a santa indignação do Senhor, versículo 33 ao 35. A reação dos judeus, como sempre, versículo 36 ao 37. Jesus se posiciona para o milagre, versículo 38 ao 39. E baseado no que nós acabamos de apresentar aos irmãos, essa introdução, e como o foco não é tão somente a dor das irmãs, mas como o Senhor reage em meio a esse ambiente de dor. Não tão somente o aspecto natural da morte, mas o aspecto causador da morte. Nós temos esse tema, a indignação santa de Cristo.
Nosso Senhor se indigna santamente. A santa ira do nosso Senhor Jesus. O texto, versículo 28, nós temos assim, versão Ara. Tendo dito isto, a confissão da irmã, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo a chorar. Versículo 28 ao 31, nós temos essa primeira divisão. Jesus chama Maria. Ou seja, Marta, depois de sua confissão, volta à casa do luto. Não é a casa de festa, não é a casa de alegria, mas é a casa onde o sofrimento ainda está presente lá, como nós lemos no texto. Ou seja, depois da declaração de fé, eu tenho crido que tu é o Cristo, Marta retorna à casa onde o ambiente ainda está marcado pela dor e o luto. Não mudou, a casa é a mesma, não é? E essa faz parte da nossa realidade que vivemos. Seguimos assim a nossa caminhada entre a confissão que fazemos de nossa fé em Cristo e as realidades de nossa vida. Muitas vezes há uma ilusão vendida que as confissões que fazemos em relação à fé que temos em o nosso Senhor, a vida que temos de fé em nosso Senhor, fará com que os ambientes que são desagradáveis a nós desapareça. Isso não é uma realidade, ela acaba de expressar, verbalizar a sua fé, e ela volta para um ambiente, e o ambiente é o mesmo, ainda é um ambiente de dor, é um ambiente onde ela encontra a sua irmã em choro, onde ela encontra aqueles judeus que estavam ali também no mesmo luto. Mas a fé dela foi fortalecida no diálogo com Jesus, e nós aprendemos isso no sermão passado. Mas a realidade da perda permanece ao seu redor, meus irmãos. As realidades todas, elas permanecem em nossas vidas, mesmo nós depositando toda a nossa confiança em Jesus Cristo. Mas ela volta para casa e o cenário de tristeza ainda é presente. Mas agora, ela tem uma luz diferente na sua mente e no seu coração, porque o Senhor se revela a ela de tal forma que gera nela a confissão a que nós tivemos acesso pela leitura. E ela chama a sua irmã de forma particular, porque Jesus faz isso, não é? Ela diz: o mestre chegou e te chama. Marta chama Maria em particular e transmite essa mensagem preciosa: o mestre chegou e te chama. Curtinha essa mensagem mais rica e preciosa, se tratando de quem chegou, não é isso? E a gente não sabe, meus irmãos, exatamente porque o Senhor escolhe chamá-la dessa forma. Mas o texto mostra um cuidado especial do Senhor para com essa família, para com essas irmãs. Elas haviam mandado chamar Jesus. E agora Jesus chegou. Em resposta, ele chama uma delas de forma pessoal, de forma específica. Aqui não cabe a nós ficarmos especulando os porquês disso, ou tratando que ele chama assim porque os judeus poderiam vir e tentar controlar qualquer ambiente de hostilidade. Não cabe a nós avançarmos dessa forma. Cristo está, na verdade, preparando o ambiente do milagre. Isso é providencial e intencional da parte do Senhor. De forma a qual ele pergunta por Maria e deseja vê-la e manda que ela venha a ele. Na verdade, aqui é uma demonstração do carinho, da atenção e da honra que Cristo tinha de fato por essas famílias. Por essa família, por mais que nós temos aqui nesse texto a soberania de Deus, Deus que dirige toda essa história para o fim de revelar-se, manifestar a sua glória. Perceba, irmãos, não é uma relação mecânica, não é uma relação fria, é uma relação intensa, de amor verdadeiro, de relação, de relacionamento. O texto ele caminha dizendo a nós que Jesus permanece fora da aldeia. Por que o texto diz isso? Ele ainda não tinha entrado de fato na cidade, mas esperava no lugar aonde encontrara Marta. Ele está mais próximo do túmulo. Vocês conseguem notar, meus irmãos, na narrativa, todo cenário construído de forma ao Senhor operar esse milagre grandioso. Você já leu esse texto e sabe do que eu estou falando. Jesus irá ressuscitar Lázaro, morto há 4 dias. É importante a gente lembrar
sepulturas aqui, meus irmãos, eles ficam fora da aldeia. Muito comum isso acontecer. E Cristo se posiciona estrategicamente no lugar onde manifestará a sua glória. Ou seja, a narrativa de João ela é construída de tal forma para que a nossa mente seja nutrida, alimentada em tal ponto. Deus é soberano em todo o tempo. O ambiente é um ambiente de luto, o ambiente é um ambiente de dor. Em nenhum momento esse ambiente escapou das mãos poderosa e soberana do nosso Senhor. Ainda que por muitas vezes a gente pense diferente, a olhar cenários e circunstâncias e pensar que tudo escapou e tudo está fora do controle, o texto nos mostra diferente. O texto segue e mostra a reação dos judeus presentes no luto. Nós temos esses judeus, porque muito provavelmente essa família era uma família conceituada, uma família renomada, uma família reconhecida, e nós temos pranteadores, nós temos pessoas, judeus, que vão à casa dessa família consolá-la. Os judeus que vinham consolando Maria, percebe que ela se levanta depressa e as seguem. Não é? Soberania providencial de Deus, Deus controlando todas as coisas para o milagre ser feito. Eles imaginam que ela vai ao túmulo chorar, de fato, algo comum, meus irmãos, algo comum na cultura judaica, isso é comum entre esses judeus, ao ponto que alguns judeus iam ao túmulo até para verificar se a morte de fato aconteceu. Isso é comum, tá certo? Outros para expressar dor, lamento, perda de amigos e parentes. Então esse ambiente, ele é um ambiente comum, natural naquela realidade. O que eles não sabem é que Maria está indo ao encontro de Jesus. E assim a própria providência divina, a própria providência do Senhor reúne mais testemunhas para o milagre que se aproxima. Não somente as irmãs verão aquele milagre, mas os judeus verão também. Serão testemunhas oculares do que o nosso Senhor está prestes a fazer. A mensagem dita a Maria foi essa aqui. O Mestre chegou. Para pensar comigo. Quando elas queriam, ou quando ela queria, ter ouvido essa mensagem? Quando foi? Ela esperava ouvir isso, não esperava? O Mestre chegou, mas em qual momento? As irmãs desejavam, meus irmãos, que ele tivesse chegado antes da morte de Lázaro. Elas de fato esperavam ouvir isso. Elas esperavam. Como nós esperamos muitas vezes ouvir coisas que de fato atendam às nossas expectativas mediante a realidades duras. Não é? Mas Jesus chegou depois. Quando Lázaro já estava há 4 dias no sepulcro. Quando Lázaro estava doente, a casa era cheia de preocupação. O ambiente era diferente. Correto? Qual era o ambiente antes da morte de um Lázaro enfermo e a casa cheia de preocupação? Essa é uma circunstância específica. E elas mandam mensageiros. Elas esperam que Jesus chegue neste momento. Mas agora mudou, a circunstância é outra. A casa não está somente cheia de preocupação, agora a casa está cheia de luto. As circunstâncias mudaram. E não mudaram para melhor, mudaram para pior. Perceba que a vida dessas pessoas está em movimento e as circunstâncias estão mudando. Mas quem que não muda? As circunstâncias mudaram, mas quem que chegou? O imutável. Cristo chegou. Cristo não muda. Logo, o que nós aprendemos, meus irmãos, com esse texto? Nós aprendemos que o fator determinante da nossa fé não é o cenário. Pois o cenário muda. Não é o tempo, não é o estado das coisas. O fator determinante da nossa fé é o Senhor que está presente e o Senhor que não muda. O cenário mudou. Existe o antes e o depois. Romanos 8, versículo 35, diz assim: nada pode nos separar de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo?
nem a morte, nem a vida. As circunstâncias variam, mas o que não varia? O amor de Cristo não varia. O Salmo 23, versículo 4 diz: Cristo está presente até no vale da sombra da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. O que muda? O vale muda, o perigo muda, mas a companhia de Cristo permanece a mesma. Meus irmãos, as circunstâncias mudam. Quando Lázaro estava doente, havia preocupação. Quando Lázaro morreu, havia luto. Quando já estava há 4 dias do túmulo, havia impossibilidades humanas. Mas em todas essas fases, Jesus é o mesmo. Logo, qual é o fator determinante da nossa fé? Não é o cenário, não é o tempo, não é o estado das coisas. O fator determinante da fé é o Senhor que está presente e o Senhor que não muda. Por que nós não nos abalamos? Porque nós somos fortes. É porque a nossa fé está fundamentada no imutável, no inabalável. Não é nós por nós mesmos. Não somos nós como um fim em si mesmo. Mas é onde a nossa fé reside. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, versículo 8. As águas podem subir, como Isaías 43, 2 diz. A dor pode aumentar, como Lamentações 3, 22 diz. O vale pode escurecer, como Salmos 23 diz. Mas Cristo não muda. Cristo não muda, meus irmãos. E com esse entendimento, nós caminhamos mais um pouco. Porque Maria chegou, e a gente vai olhar agora no versículo 32 a chegada da Maria. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, se indignou, se desesperou, xingou, blasfemou, não, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E por que a prostração? Porque as circunstâncias mudou e o elemento da dor está presente com a circunstância que mudou, mas a prostração é o ato de reconhecer que quem chegou é o mesmo, é o Mestre. Ainda que seja uma confissão de fé e dor, quem chegou é o mesmo, meus irmãos. Percebam. A chegada de Maria aqui, ela se prostra aos pés de Jesus, vendo, prostrou-se aos seus pés. Aqui está o lugar que marca a vida de Maria, marca a vida dessa mulher, em todo o Evangelho, aos pés de Jesus. É o lugar de adoração, de redenção, de reverência, de reconhecimento de quem Ele é. As circunstâncias, uma hora é, outra hora não é. E Cristo é. Ou seja, Maria não se apressa em perguntar, nem levanta acusações. Ela se lança aos pés dele em respeito, em reverência, em adoração, como quem reconhece em Jesus o seu Senhor. Por que nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor, independentemente das circunstâncias? Porque Ele é. Ele é, meus irmãos. As coisas mudam, mas o Senhor permanece eternamente o mesmo. E se Ele é Senhor, Senhor se adora. Se Ele é Senhor, Senhor se prostra. Diante do Senhor, reverenciamos. E Maria, ela vai falar as mesmas palavras de Marta. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela usa as mesmas palavras de Marta no versículo 21. E o que isso mostra? Que durante os dias de luto, elas muito provavelmente elas repetiam uma outra essa frase, meus irmãos. Não é? Está relacionada com a chegada dele. Circunstâncias mudou. Essa frase revela dor, mas também fé. Nossa caminhada é assim, por muitas vezes. Ao mesmo tempo que nós não entendemos muitas vezes essas mudanças circunstanciais que nos trazem dor, aflição, nós não negamos quem o Senhor é. Elas não culpam Jesus, mas lamentam-se diante dele. É fé misturada com sofrimento, é confiança misturada com lágrimas. E o coração dizendo: nós sabemos quem tu és, nós sabemos o que pode fazer. Mas ainda assim, lá dentro ela diz: mas nós perdemos o nosso irmão. Entendem? O Senhor é o mesmo. A confissão de fé continua a mesma, mas a realidade do luto está presente. Maria vai ao encontro do Senhor assim que ela recebe o chamado, meus irmãos. E quão grande bênção é encontrar-se com Cristo em qualquer lugar onde Cristo está.
E essa é a realidade dessa mulher, mesmo num cenário que nós temos presente aqui. Ou seja, encontrar-se com Cristo em qualquer lugar onde Cristo está, isso é uma bênção. E onde Cristo está para nós? Onde Cristo está? Cristo está onde a sua palavra é pregada, meus irmãos. Onde seus mandamentos são administrados, ali é o lugar onde encontro consolo e vida. Perceba que essa realidade de sofrimento e se afastar de Cristo não é uma realidade daqueles que de fato reconhecem a Cristo como seu Senhor. Porque a realidade de quem reconhece Cristo como seu Senhor, ainda que sejam circunstâncias terríveis como essa presente no texto, se entende que grande bênção é se encontrar com Cristo. Grande bênção é estar onde o Senhor está. Assim como Maria havia encontrado Jesus antes, assim como Marta havia encontrado Jesus antes, Maria agora é chamada para encontrar o mesmo consolo, a mesma presença e a mesma revelação. É comum e é graça que aqueles que encontram a Cristo chamem outros também. Isso é evangelizar. É levar outros à presença de Cristo. É levar outros a estar aonde Cristo está. Deus usa isso como um meio de conduzir as almas a uma comunhão plena com o seu Senhor. Perceba que circunstâncias adversas não são pautas a serem levantadas para impossibilitar pessoas de estar ausentes do culto. Não é também um lugar onde nós desconsideramos a dor do outro, mas é um chamado a conduzir pessoas a estar no lugar da verdadeira bênção, independentemente da circunstância, do cenário. Porque ali há consolo e a vida. Ainda que eu esteja em aperto, ainda que eu esteja em sofrimento, qual é o melhor lugar para estarmos? Aonde Cristo está. Eu digo para você hoje, meus irmãos, se a palavra de Deus está aqui conosco essa manhã, se a palavra é verdadeiramente pregada, se nós temos os sacramentos administrados, os mandamentos do Senhor são ensinados a nós, se a presença do Santo Espírito habita em nós, nós nos encontramos com Cristo em culto solene. Quão grande bênção é. Podemos encontrar consolo e vida ao louvarmos e cultuarmos a Deus. Perceba que estranho é quando nós argumentamos circunstâncias e adversidades como justificativa para, ao invés de buscarmos estar diante de Cristo, afirmarmos distanciamentos, afirmarmos como justificativa estarmos longe da onde o Senhor está. E podemos colocarmos aqui, de tal forma, de certa maneira, nos encontramos com Cristo sempre que nos reunimos com a Igreja do Senhor na adoração solene. Não que Cristo esteja privado aqui, pois você pode fechar a porta do teu quarto e em secreto orar ao teu Pai, levar a tua voz e o teu coração a Ele e se encontrar com Ele lá. Mas, meus irmãos, o culto solene é o lugar que, como essa irmã chegou e afirmou, o Mestre chegou, vamos lá? Assim somos nós, uns aos outros. Hoje é dia do Senhor. Vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Hoje é dia de culto. Hoje é o dia de feira da alma. Hoje é dia dos nossos corações se deleitar na presença do Senhor. A questão é, qual é a nossa posição? Tão depressa nos levantamos e seguimos? Ou nos mantemos presos, paralisados, argumentando circunstâncias mutáveis, usando-as para justificar o nosso desânimo? Versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu, e perguntou: onde o sepultaste? E ele responderam: Senhor, vem ver. Do versículo 33 ao 35, nós temos o que nós podemos chamar de indignação do Senhor, ou a compaixão do Senhor. Jesus, o que ele enxerga, como nós vemos, o choro daquela mulher, o choro da Maria. E o texto diz: ele agitou-se no espírito e comoveu-se. Esse verbo que nós temos aqui, traduzido como agitou-se, não fala apenas de uma tristeza, mas de um profundo estremecimento no interior. É como um gemido da alma, meus irmãos. É um movimento intenso do coração. Tá? É uma indignação santa. Aqui tem dois elementos essenciais presentes nesse texto. É uma compaixão verdadeira, ou seja, Cristo se identifica com a dor delas, mas é uma indignação santa.
uma ira santa presente aqui. Ou seja, não contra Maria, mas diante da realidade da morte, da dor humana e da incredulidade que domina aquele ambiente aqui. Ou seja, o Senhor, o Deus encarnado, Deus homem, ele sente profundamente tudo aquilo ali. Ele não é indiferente à dor e à realidade do sofrimento. E a desordem que o pecado trouxe ao mundo, a dor, a separação da morte, o toca a alma. E por que isso acontece? Porque ele é verdadeiramente homem. O sumo sacerdote, o sacerdote experimentado, que pode, de fato, compadecer-se de nós, pois conhece as nossas realidades. O Senhor, de fato, conhece. E ele expressa essa emoção visivelmente. Ele expressa essa emoção visivelmente. Depois desse movimento interno que o texto está dizendo aqui, que ele agitou-se, o texto diz, e comoveu-se. Essa linguagem poderia ser colocada também, traduzido como perturbou-se. Porque o verbo aqui presente, meus irmãos, se diz perturbar-se, ser abalado, comover-se ao ponto de alterar o semblante, deixar transparecer um sofrimento real. Ou seja, o primeiro verbo traduzido por agitar fala do que ele sente por dentro. O segundo mostra o que ele manifesta por fora. Ou seja, lembra que eu iniciei dizendo para os irmãos que o texto está nos direcionando não tão somente a dor das irmãs, o choro das pessoas, mas a reação do Senhor mediante aquele ambiente. Agita-se, indignação santa mediante a realidade do pecado, do que o pecado causa. Externamente, comove-se e move-se de tal forma que aquilo que é interno é transparecido, é visto. Assim, João, ele pinta um quadro completo para nós aqui. Cristo sente profundamente, Cristo reage visivelmente, Cristo entra de fato na dor daquela família. Como acusar, então, o Evangelho de ser algo mecânico, frio? É impossível, uma vez, meus irmãos, que o nosso Senhor e o nosso Mestre está totalmente envolvido nesse ambiente causado pelo pecado. Porque o que causa a morte, o causador daquele estado de sofrimento é a queda. E o nosso Senhor está experimentando e tudo isso. Ele não está distante, ele não está frio, não está indiferente. Ele sente, ele participa. E essa precisa ser uma realidade da igreja. A igreja sente e a igreja participa. Perceba, nós de fato sentimos indignações santas mediante o que o pecado causou na realidade. De fato, nós nos indignamos com a realidade do sofrimento, da dor, e isso, meus irmãos, como causa da queda. De fato, isso para nós agita-nos, traz em nós essa ira santa, traz em nós essa indignação santa que faz com que nós olhemos para a realidade toda, olhemos para o sofrimento, para a morte, mas nós não nos sentamos e compartilhamos essa realidade como os ímpios fazem, pela prerrogativa do desespero, da desesperança, mas com o anúncio do Evangelho. Por isso, sentimos e participamos deste mundo, ainda que não sejamos desse mundo. E qual é a nossa participação neste mundo, sentindo e participando? Pregando o reino que chegou e será consumado. Anunciando o Evangelho. Amando perdidos. Amando a igreja local. Vivendo de fato para a glória de Deus. Essa agitação não faz com que Cristo esteja estagnado, mas ele está em movimento. Pelo fato dele estar em movimento, Jesus pergunta pelo lugar onde Lázaro foi posto, versículo 34. E Jesus perguntou: onde o sepultaste?
E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E o nosso Senhor está indignado com o pecado, meus irmãos. Por quê? Porque o pecado é de fato a raiz do sofrimento e de toda lágrima. Por que há choro? Por causa do pecado. E ao mesmo tempo, tomando para si a dor daqueles que estavam ao seu redor, Jesus, profundamente comovido no espírito e visivelmente agitado, disse: onde o sepultastes? As pessoas conseguem perceber o que está acontecendo internamente, porque ele externa aquilo, e aquilo é visivelmente, é visto por aquelas pessoas. Aqui o Senhor utiliza o caminho mais humano e simples. Ele pergunta ao que estão presentes, e eles respondem prontamente: Senhor, venha e vê. Nosso Senhor é o Deus encarnado, poderia de fato saber onde ele estava, mas toma um caminho mais humano possível e pergunta onde ele foi colocado e por que ele faz assim, para envolver aquelas pessoas no que está prestes a acontecer. De fato, serão testemunhas oculares de um milagre poderoso, para conduzir todos ao local de fato do milagre, meus irmãos, para incluir os judeus como testemunhas oculares do que será realizado, para mostrar que não há artificialidade, nem truque. Eles o levarão até o sepulcro. Não há um acordo entre Jesus, Marta e Maria. Não é o show da fé, não é um espetáculo humano, não é um cenário criado para que um charlatão seja promovido. Não é. Não é esse cenário caído de hoje, meus irmãos. O nosso Senhor, de fato, conduzirá aquelas pessoas a um milagre legítimo. A glória de Deus será manifestada ali. Ou seja, a pergunta do nosso Senhor é uma pergunta carregada de intenção providencial, e ele responde: venha e vê. O convite que fizeram para o Senhor ir até o túmulo, um túmulo, lugar aonde toda a esperança em relação à vida presente está finalizada. E esse convite que eles fizeram, na verdade, se transformará em um testemunho de vida. Em um testemunho de vida. O versículo 35 diz assim: Jesus chorou. Esse é o versículo mais curto desse evangelho e um dos mais profundos. Curto, porém profundo. Esse Cristo que diz que ele chorou é o mesmo Cristo que em instante dará um grande brado e trará vida para fora da morte. Agora caminha em silêncio e suas lágrimas descem. Meus irmãos, ele vai levantar o Lázaro, mas o texto está dizendo: Jesus chorou. A ação dele, perceba, não é uma ação diferente. Tudo está nas mãos deles e sob a autoridade deles, sob o controle. Se você está vendo o circo pegar fogo, digamos assim, mas você sabe que tu vai controlar aquilo ali, que tá tudo aqui já, você está vendo as pessoas, você está enxergando as pessoas se agitarem, mas você vai ficar tudo bem, é só dar o tempo e tudo isso vai passar. Como que você reage? Muitas vezes, em nossa característica, nós reagimos até de forma a desconsiderar a dor do outro. Porque você entende na tua mente, no teu coração, que tudo está sob controle, ainda que o outro entenda diferente. Você tem um entendimento diferente, então você não se envolve, acaba não se envolvendo intimamente com a realidade. Porque você a enxerga diferente. Você enxerga por outra perspectiva. Ainda que as pessoas estejam enxergando como um ambiente de morte, de dor, de sofrimento, digamos que você tenha uma outra perspectiva e conheça por outra perspectiva, então isso não te afeta. Não é isso que o Senhor nos ensina. É assim que o Senhor nos ensina a lidarmos com a realidade, aonde que outros se desesperam, aonde outros sofrem, aonde outros estão pranteando. Nós não choramos como os que se desesperam, mas não somos indiferentes à dor. Entende isso? Não se transforme num pregador insensível, que lida com a realidade do outro como se não fosse nada. Que lida com o sofrimento do outro e com pouco conhecimento do outro como se nada fosse. O Evangelho não nos ensina isso. O Senhor chorou
mesmo tendo toda a circunstância sob seu controle. Que ensinamento para as nossas vidas. E por que ele chora? Ele chora pelo estrago que o pecado produz no mundo. Ele chora porque o que o pecado produziu no mundo. Morte, separação, luto. Pela incredulidade que continua endurecendo corações, mesmo diante da glória que está prestes a se manifestar. Esse é o choro da indignação santa, da indignação solene. Ele chora porque ele é verdadeiramente humano. E essas lágrimas mostram que ele não é frio, não é distante, não é indiferente. Muitas vezes nós observamos a geração atual e os pregadores atuais frios, distantes, indiferentes. Como alguém que simplesmente portasse uma mensagem, mas não se envolve com a mensagem e com o contexto onde ele está sendo anunciado. É como se ele não tivesse inserido naquilo. Isso não é a realidade do Evangelho. Quando nós ministramos aqueles que sofrem, nós somos chamados a sofrer. Nós, meus irmãos, não somos chamados a pecar como os que pecam, mas nos indignamos de forma santa, ira santa, por ver o que o pecado está fazendo naquela vida. E saber como a realidade do pecado está destruindo aquela família. Por isso pregamos e anunciamos o Evangelho. Por isso nós nos indignamos com falsos profetas, com o falso Evangelho, e ver o avanço de lugares que estão enganando pessoas. Não é ser frio, distante ou indiferente, pelo contrário, meus irmãos. É o choro solene de Cristo em nós. É o choro solene de Cristo, é o choro da igreja. Que se indigna, se ira e compadece. Que enxerga a realidade do pecado. Não como um pregador na redoma de vidro, que estudou e agora tem uma mensagem poderosa para passar, mas é um chat GPT ambulante. Frio, distante, indiferente. É como se fosse uma inteligência artificial encarnada. Nenhuma dessas realidades parece que faz parte da realidade das pessoas. O Salvador que ressuscita os mortos também é o Salvador que sente a dor dos vivos. Que lição é essa para a sua igreja, para o seu povo, para os seus eleitos, meus irmãos? Pois como já foi nos ensinados, somos imitadores de Deus. Devemos imitar o nosso Senhor. Versículo 36 diz: Então disseram os judeus: Vede quanto o amava, porque ele sente e ele externa. É externado a sua agitação e a perturbação é externa. A comoção é externa, é visível. Não é uma comoção pecaminosa, não é uma perturbação pecaminosa, pois o Senhor não participa experiencialmente do pecado, mas de fato é uma indignação santa e uma compaixão verdadeira. Mas alguns objetaram, como sempre, não é? Não podia ele abrir os olhos do cego, fazer que este não morresse? Qual é a reação dos judeus aqui, então, no versículo 36 e 37? Duas interpretações. E as duas interpretações, ambas certas e erradas ao mesmo tempo. Como pode, né? Mas é isso que acontece aqui. Eles têm duas afirmações e duas interpretações sobre aquilo que eles observam do Senhor, e ambas estão certas e erradas. E por quê? Porque a comoção de Jesus gera neles conclusões diferentes entre os que estão presentes ali. Isso é comum no texto de João, né? As reações se dividem em dois grupos e ambos carregam verdade e erro ao mesmo tempo. Tem um grupo aqui, vede quanto amava. O choro que o Senhor produziu, toda a movimentação que está ali, eles concluem: amava de fato Lázaro. Ele amava essa família. E o Senhor amava Lázaro? Amava, não amava? Amava a família? Então está certo. De fato, ele amava. Alguns veem a lágrimas de Cristo e concluem: olhem como ele o amava.
Essa afirmação é verdadeira, meus irmãos. Jesus amava Lázaro e suas irmãs. O versículo 5 já nos ensinou isso. O versículo 5 de João 11 diz assim: Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então tá certo, né? Jesus amava de fato. Mas é falsa na maneira como eles interpretam o choro. Eles pensam que Jesus chora da mesma forma que eles, ou seja, com desespero, impotência e angústia. Esse não é o choro da igreja. O choro da igreja, na casa de luto, não é o choro do desespero. Não é o choro da impotência e nem da angústia final. Por quê? Porque nossa fé está alicerçada e firmada naquele que não muda. Em o nosso Senhor. Eles veem a lágrima, mas não entendem o íntimo do Senhor. Não entendem o coração do Senhor. As lágrimas de Jesus logo não vêm do desespero, mas de uma comoção perfeita do Deus homem. De uma indignação solene, ira santa, verdadeira, que sente o peso do pecado e da morte. Essa ira, essa indignação santa tem que estar na alma da igreja. A igreja não caminha indiferente em relação a essas realidades. No segundo grupo, eles afirmam de tal forma que a gente não consegue identificar se isso é um escárnio ou não, e não cabe aqui nós ficarmos especulando. Pode ser uma afirmação até legítima. Mas eles vão dizer o seguinte: se ele abriu os olhos de um cego, não podia ter impedido Lázaro morrer. Onde isso nós aprendemos? Capítulo 9, né? Capítulo 9. E novamente eles tocam em algo verdadeiro. Sim, ele podia. Sim, ele tinha poder para impedir a morte. Sim, ele realmente curou o cego. Mas ao mesmo tempo o raciocínio deles está carregado de incredulidade. Incredulidade. Porque coloca o ponto da dúvida. Coloca o ponto do sim. E entre o fazer e não fazer, não existe o sim relacionado ao poder de Cristo. Existe Deus é soberano e faz o que lhe apraz. Estão entendendo, meus irmãos? A declaração é correta e errada ao mesmo tempo, porque entende que de fato ele tem poder para curar, de fato ele curou um homem, porque se ele curou um homem, por que não curou a este também? E a questão não é afirmar dessa tal forma, colocando em xeque o poder e não poder, mas sim render-se. A igreja, ela não coloca em xeque o poder de Cristo, ela rende-se mediante a soberania do Senhor. E entende que ele faz o que quiser. E age da forma e da maneira que ele lhe apraz. Logo, a incredulidade diante do Filho de Deus continua sendo algo que fere e agita o nosso Senhor desta maneira. Como nós vamos ver no texto seguinte. Perceba, meus irmãos, que o texto ele não gira em torno tão somente daquilo que é a dor das irmãs e da família. E o luto daquelas pessoas. Mas como o Senhor reage mediante aquilo ali. O versículo 38 diz: Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Novamente, indignação santa, ira santa. Encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha um posto, uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Agora, mediante tudo isso que nós vimos, esse cenário que nos foi apresentado, Jesus se posiciona para o milagre. Tudo conduzido para que este milagre seja visto, testemunhado. E o contexto desse posicionar-se do Senhor é Jesus agitando-se em si mesmo, caminhou-se para o túmulo. Não é uma agitação que traz um Cristo que fica imóvel, paralisado mediante a circunstância. Mas se posiciona, se move, caminha para o túmulo. Ou seja, mesmo gemendo em si mesmo, não apenas pela dor ao se aproximar do túmulo, onde estava seu querido amigo, mas também por uma santa ira e indignação contra a malícia e a perversidade. Lembra? A incredulidade ali, meus irmãos. Há um choro que não contempla a Cristo. Há lágrimas que não contemplam ao Deus Criador dos céus e da terra.
Há pranto de desesperança, onde não considera a possibilidade de crer num Deus que ressuscita mortos. A dor, de fato, pelo que causou a morte daquele de Lázaro. Porém, o Senhor se movimenta com uma santa indignação e, de fato, compaixão. Indignação por ver diante de si o fruto da queda. O fruto da queda. E qual é o fruto da queda? Pecado, morte, dor, separação. E a compaixão? Compaixão pelas irmãs que caminham até o túmulo com o coração pesado. Que o coração do nosso Senhor seja o coração da igreja. Que a mente de Cristo seja de fato a mente da igreja. Jesus chega ao túmulo de Lázaro e o que ela descreve aqui para nós é uma caverna escavada na rocha e como muitas outras que havia naquela região montanhosa, sepulturas assim eram comuns, meus irmãos. Abertas de forma natural, trabalhadas na pedra, fechadas com uma grande rocha, rolada diante da entrada, afirmando ainda mais a impossibilidade do homem, o fim da brevidade da vida, esse estado causado pelo pecado e pela queda, símbolos que estão presentes àqueles que estão testemunhando isso. Mas o que é essa realidade? Mediante ao Senhor, que já declarou de forma antecedente: eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus ordena: tirai a pedra. Tirai a pedra. Ele dá essa ordem direta não porque precisasse da ajuda para realizar o milagre. Ele não precisa, meus irmãos. Daqui a alguns instantes ele mandará o morto levantar. Ele poderia ele mesmo, com sua autoridade, mover essa pedra com uma palavra, se ele quisesse. Ele não precisava. Se ele quisesse, assim ele faria. Mas ele escolhe envolver aqueles que estavam ali. Ele manda que os servos, os judeus presentes, removam a pedra para que todos vejam o corpo. Venham ver a realidade do que o pecado causou. É como nós, quando saímos às ruas, fique trancado nas quatro paredes da igreja. Não somente. E fique indiferente à realidade do que o pecado tem causado naqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Mas ele convida todos aqui. Venham ver a realidade da morte, removam a pedra, vejam o corpo, percebam o estado de decomposição e saibam que não há truque, não há um acordo secreto, não há uma encenação. Versículo 39, ele continua e nós temos Marta afirmando assim: disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, já está aí há 4 dias. Aqui nós temos presente o realismo de Marta, e esse realismo de Marta, meus irmãos, nos revela a luta entre fé e lógica. É o realismo dela. Porque Marta é sempre prática, sempre direta, sempre sensata. E essa resposta vem de uma Marta que é prática, direta e sensata. Que resposta sensata? Que fala sensata? Já tem 4 dias, Senhor. Cheira mal. É a fé lutando contra o raciocínio humano, meus irmãos. E o coração que lembra da promessa. Mas o que os olhos veem? Vem o túmulo. Agora eu te pergunto, se essa muitas vezes não é a nossa própria realidade. Que a fé nos lembra a promessa constantemente, mas a lógica e as realidades todas muitas vezes nos tendem a golpear a nossa fé. E sensatamente, praticamente, de forma direta, muitas vezes dialogamos de tal forma. Para Marta, tirar a pedra e expor a realidade dura da morte. Mas para Jesus, é expor a realidade maior da vida. O que Marta teme ver, Cristo veio transformar. O que Marta teme ver ali, Cristo veio de fato transformar. Eu não sei se a tua fé tem sido golpeada pelas realidades todas.
pela nossa própria razão. Nós não negamos a razão, meus irmãos. Mas a razão, ela glorifica a Deus quando ela não consegue entender um morto que vai levantar-se a 4 dias. E já cheira mal. E está em estado de decomposição. E como isso pode acontecer? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Caminhando para o fim, eu afirmo para os irmãos isso. Circunstâncias mudam, mas Cristo permanece o mesmo. E como o mesmo, Ele continua chamando pessoas, meus irmãos, como Ele chamou essas irmãs. Assim como Ele chamou Maria, Ele continua chamando pecadores, crentes abatidos, irmãos desgastados pelo sofrimento. E nós, como elas, devemos atender prontamente. E entendermos que a melhor realidade para nós é estar onde o Senhor está. É estar em sua presença de fato. É estar desfrutando de sua presença pelos meios de graça que Ele nos deu. Sua palavra, comunhão da igreja, participar das ordenanças, dos sacramentos, viver em sua presença de fato. Cristo não muda. E pelo fato de Cristo não mudar, Ele continua se indignando com tudo que destrói e todo o aspecto devastador do pecado. Pecado continua sendo pecado. Ah, mas as gerações são outras. O Cristo é o mesmo. A época são outras. Cristo não muda. O cenário de dor, morte, conflito, incredulidade que agitou o nosso Senhor é o mesmo que continua trazendo indignação e ira santa no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Logo deve ser a mesma nossa. Ele indignou com o pecado, com a morte, com a incredulidade. E sua indignação é santa, perfeita e movida por amor ao seu próprio nome, a Ele mesmo. Não sejamos indiferentes à realidade a qual nós vivemos, ainda que tentam vender que nós mudamos conforme as circunstâncias mudam. E tentamos enquadrar a Deus nas realidades mutáveis da vida. As realidades mudam, mas hoje eu te apresento um Cristo que não muda, um Evangelho que é o mesmo. Lance a tua esperança e tua confiança em Cristo, a tua fé em Cristo. Porque as coisas oscilam, as realidades são modificadas conforme o tempo passa. Mas o Senhor é o mesmo. Ele permanece o mesmo. Ele foi o mesmo antes da morte de Lázaro. Antes da morte. A expectativa delas era uma antes da morte. Preocupação, desejo de socorro, ele era o mesmo antes da morte de Lázaro. Durante o luto, o mesmo durante o luto. E diante da sepultura, ele mudou? Ele é o mesmo. E hoje? E hoje? Ele continua sendo o mesmo Salvador fiel, compassivo e poderoso. Mas por que nós teimamos em ficar afirmando? Mas a geração de hoje é mais difícil. Os dias de hoje são mais assim, 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 assim. Ah, mas no meu tempo era assim, assim, assim. Mas, meus irmãos, ele é o mesmo antes da morte de Lázaro, na morte de Lázaro e na sepultura de Lázaro. As realidades mudam, Cristo não. Logo, nós não acompanhamos as realidades, nós acompanhamos Cristo. Discípulos seguem quem? Você é discípulo das circunstâncias ou discípulo de Cristo? Somos discípulos do tempo e espaço ou discípulos do Senhor? Discípulos circunstanciais mudam, alteram-se. Mudam seus pensamentos, hora fala algo, outro momento fala outra coisa. De dia, como alguns falam, a corda ainda é barro, a tarde é tijolo, a noite é vaso. Porque seguem circunstâncias, pensam ser discípulos de Cristo, mas seguem essa rotatividade das coisas que são mutáveis. De fato, não negamos, as coisas mudam, mas o nosso Cristo, nosso Senhor é o mesmo, e discípulos são discípulos de Cristo e não de circunstâncias. Seguimos ao nosso Senhor. E veja, por que eles foram chamados de pequenos cristos? Porque eles seguiam uma coisa
randômica, uma coisa mutável, não, porque eles seguiam a Cristo. Eles seguiam a Cristo. Logo são cristãos. Logo são cristãos. Mas a nossa geração que muda, ela precisa exageradamente de logotipos, de logomarcas, de codinomes, não é? Aí nós criamos as nossas instituições com várias logomarcas que estão dialogando com o tempo, com as circunstâncias, né? Não é? Ministério tal, aquele que tem a visão tal, não é? Perceba como isso é circunstancial, como isso é mutável, e vai colocando em nós marcas circunstanciais. Mas se nós seguimos a Cristo, quais serão as nossas marcas? Da perseguição, da fé, de entender que tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vencerão também. De uma fé que muitas vezes estará misturada com lágrimas. Meus irmãos, entendam isso com esse texto. Essas irmãs, elas aprenderiam dessa vez que a realidade de ter um mestre é que esse mestre tem poder e domínio sobre toda a realidade. Nós não temos, mas ele tem. Confie em Cristo. Entenda isso. Amém?